Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula e o nosso tema de hoje é poliedros e corpos redondos. Existe dentro da área da matemática uma área específica chamada geometria, que é responsável por estudar as formas geométricas, que é um dos conhecimentos matemáticos, né? A forma geométrica, ela está presente no nosso dia a dia, embora muitas vezes a gente não pare para pensar sobre elas. E aí, quando eu estou falando de uma forma geométrica, eu estou falando de algo que possui 3 dimensões. Mas como assim, Prof? Eu vou mostrar adiante para vocês vão compreender melhor quais são essas dimensões. Por isso são chamados de formas tridimensionais. Essas formas geométricas também são chamadas de sólidos geométricos. Por que algo sólido? Porque é algo palpável, é algo possível de se pegar, ocupa um espaço. Por isso também é chamado de formas geométricas espaciais. Ela ocupa um espaço, ela não está apenas numa superfície plana, por exemplo. Dentro dessa classificação aí de sólidos geométricos, nós temos os poliedros e os corpos redondos, os quais vocês vão perceber agora quais são as principais características desses elementos, dessas formas geométricas. Bem, os corpos redondos, eles são sólidos geométricos que apresentam superfícies arredondadas. Eles podem apresentar uma superfície plana, ou mais de uma, mas pelo menos uma de suas superfícies tem que ser arredondada. O que é que isso significa? Que se a gente colocar este sólido geométrico sobre uma superfície, ele é capaz de rolar com facilidade. Uns com mais facilidade, outros menos. Vocês vão compreender melhor quando observar as imagens. E então, o que são os poliedros? Os poliedros vão ser sólidos também, só que vai ter uma característica específica. Para ser considerado um poliedro, essa forma geométrica, ela precisa ter todas as suas partes, ou seja, todos os seus lados, todas as suas faces planas, tá? Então, cada parte plana vai formar uma das faces desse poliedro. Então, ele não pode ter nenhuma superfície arredondada para poder ser considerado um poliedro. Vamos aos exemplos. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de corpos redondos, que é, uma esfera, tá? É importante lembrar, gente, que quando eu falo de esfera, eu não estou falando de círculo, tá? Quando eu falo de círculo, eu estou falando de algo plano, de uma figura plana. Aqui estamos falando de poliedros, lembram? Formas, que ocupam um espaço, que possui uma dimensão sólida e que pode ser palpável e pode ser pegado. Ela não se refere apenas a algo desenhado, embora que esteja representado através de um desenho, de uma imagem. Então, eu tenho a esfera, que possui a sua superfície totalmente arredondada, né? Então, se você pega uma bola, por exemplo, e você solta em uma determinada superfície, ela vai rolar com grande facilidade. Temos outro exemplo aqui, o cilindro, no qual eu tenho aqui uma superfície plana e outra superfície plana. Mas essa superfície aqui do meio, ela é arredondada. Então, ele é considerado um corpo redondo. E temos aqui também o cone, que embora possua essa superfície plana, esta parte daqui do cone, ela é considerada arredondada. Se você coloca ele na superfície, ele vai girar um pouco para um lado ou para o outro, tá? Então, são exemplos de corpos redondos. E os poliedros? Bem, os poliedros, eles vão ser divididos basicamente em 2 grupos, que são as pirâmides e os prismas. E qual é a diferença, então? Vocês vão poder observar nestes exemplos. Aqui eu trago como exemplo 2 pirâmides, uma de base quadrada, outra de base pentagonal, certo? 5 lados, a base. Mas vocês vão observar que estas pirâmides, todas as suas linhas, elas ligam a apenas um ponto específico, aqui ou aqui no outro exemplo. Então, todos os sólidos geométricos que possuem esta característica, das linhas aqui, se ligarem a um único ponto, são chamadas de pirâmides. Logo, o que são os prismas, então? São sólidos geométricos também, formados por figuras planas em todos os seus lados, mas ele vai ter uma característica diferente das pirâmides, ou seja, em vez de
todas as suas linhas se unirem a um único ponto, ele possui uma base plana em cima e embaixo, como vocês podem observar aqui na figura. Aqui temos um exemplo, né, do cubo. Aqui vocês observam um outro prisma de base pentagonal, tá? Ou seja, são 5 lados. Tá vendo aqui? O próprio está passando aqui para vocês perceberem. Então, observe que esta base aqui, ela é exatamente igual a esta base aqui de baixo. Esta é a característica específica dos prismas. Ele poderia ter aqui uma outra quantidade de lados, tá? Mas ainda se houvesse uma base igual em cima e embaixo, ele era considerado prisma. Diferente das pirâmides, que todas as suas arestas, todas as suas linhas se encontram em um único ponto. A palavra poliedro, ela é formada por duas palavras gregas. E aí vocês vão compreender por que chamamos poliedros então. Polis, que significa várias, e edrai, que significa faces. Então, cada parte plana de um poliedro é chamado de face. Logo, quando eu falo de poliedro, eu estou falando de um sólido geométrico que possui várias faces, certo? E este poliedro, ele possui alguns elementos que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Bem, como já falei, cada uma dessas faces, desse lado aqui da figura, é chamado de face, né? Então, aqui eu tenho uma face plana, aqui eu tenho outra face plana, aqui também outra face plana. Porque para ser caracterizado como um poliedro, todas as suas faces devem ser planas, tá? Importante isso. Nós temos, né, a união dessas faces, né, dá aqui origem ao que chamamos de aresta, que são cada uma dessas linhas aqui que vocês podem observar, tá? São chamadas de aresta. E o encontro entre essas arestas, tá? São essas pontinhas aqui, elas vão receber o nome de vértice. Essa ponta, como a gente chama popularmente, é o vértice do poliedro, tá? Então, esses são elementos que vocês vão encontrar em todos os poliedros que vocês encontrarem aí na vida de vocês, durante a rotina de estudo de vocês. Dentro de casa, a gente pode observar objetos até que têm essas formas, e aí a gente consegue perceber esses elementos aqui que caracterizam um poliedro. A face, que é cada uma das partes planas que compõem o sólido, o encontro entre cada uma dessas faces, né, formando essas linhas, que são chamadas de aresta, e os encontros dessas arestas, que são essas pontinhas aqui, ó, que a gente chama ponta, né, que é chamado de vértice. Voltando agora à característica da tridimensionalidade dos poliedros. Quando eu falo que um poliedro ele possui 3 dimensões, ou seja, ele é considerado tridimensional, eu estou dizendo que é uma forma geométrica composta por altura, vocês podem observar aqui no exemplo, comprimento e largura. Então, são essas 3 dimensões que caracterizam um poliedro, tá? Então, por isso que a gente chama de sólido geométrico, porque ele é capaz de ocupar um espaço ou da gente ocupar este espaço interior aqui com algo. Imagine, por exemplo, que isso aqui seja um aquário. Dentro deste aquário, eu tenho a possibilidade de colocar água, de colocar algum elemento aqui dentro. Então, algo vai ser colocado, vai ocupar este espaço. Por que isso é possível? Porque ela possui 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Diferentemente de se eu desenhasse aqui o contorno do fundo desse aquário apenas, eu não poderia colocar água em cima do desenho. Até posso, mas essa água não vai ser sustentada nesse recipiente, porque o desenho plano não possui 3 dimensões, mas o sólido possui, como vocês podem observar aqui no exemplo, tá? Por hoje é só, galerinha. Até a próxima e bons estudos para vocês!